Questão de número 4 é uma questão mais conceitual do que uma questão que envolveria contas matemáticas, tá ok? E ele diz assim: em um livro consta a seguinte figura para os alunos recortarem e montarem. Então nós temos essa figura que o aluno vai recortar e montar, e chegaremos em alguma figura geométrica, tudo bem? Precisamos já ir pensando qual figura nasceria desta montagem aqui. Sabendo-se que os segmentos pontilhados correspondem às dobras e que as partes sombreadas são apoios para a colagem, e que nos segmentos contínuos os alunos precisam recortar após montado, e eles terão um exemplo de... Então, que exemplo de figura nasceria desta montagem de uma colagem? Olha só, a alternativa correta, letra D, pirâmide. E aí o aluno, geralmente alguns alunos confundiram entre a alternativa D, pirâmide, ou a alternativa E, triângulo, porque também se assemelha aqui a um triângulo, tá ok? Então nós vamos ver a principal diferença das figuras planas da geometria e as figuras da geometria espacial, conhecido como sólidos geométricos, tudo bem? Então, gabarito da questão, alternativa D, pirâmide. Mas olha só, na geometria plana, eu tenho as seguintes figuras: triângulo, quadrado, retângulo e o círculo. Depois, losango, paralelograma, trapézio e oval, ok? Nós vimos em aula que as principais figuras que nós trabalhamos para provas de concurso de VUNESP seria quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Por quê? Qualquer outra figura depois nascem dessas figuras. Então, por exemplo, o trapézio, para eu não ter que guardar uma nova forma, basta entender que se eu fizer essas seguintes divisões, o trapézio vira triângulos, retângulos e retângulo, ou um quadrado aqui no meio. Se eu pegar o losango, ó, e fizer uma divisão, eu vou ter aqui 4 triângulos. Tudo bem até aí, então? Então, essas são as figuras planas utilizadas para a geometria plana, tá ok? Lembrando que na geometria plana a gente calcula perímetro. O que é o perímetro? É o contorno da figura, ou a área, que é a parte interna da figura, ok? Portanto, vamos colocar aqui algumas formas, tá? Perímetro nós chamamos de soma de lados, e a área temos que gravar as fórmulas. Então, área do quadrado é lado vezes lado, área do retângulo, base vezes altura, a área do triângulo é a base vezes altura dividido por 2, porque basta eu pegar um retângulo e dividir ao meio, que vira um triângulo. E a área do círculo nós chamamos de π vezes raio ao quadrado, ou seja, π vezes raio ao quadrado, π raio ao quadrado, podemos falar π raio ao quadrado. Aqui são as principais fórmulas para calcular a área destas figuras planas, tá ok? Já na geometria espacial, também conhecido como sólidos geométricos, pede-se normalmente o volume, porque na geometria espacial cabem líquidos aqui dentro, volume, e aí a gente precisa conhecer as principais figuras dos sólidos geométricos, também conhecido como figuras tridimensionais. Então nós temos aqui, ó, as mais comuns: o cubo, que nasce do quadrado. Então, para eu calcular o volume de um cubo, basta eu calcular lado vezes lado vezes lado. Nós temos o paralelepípedo reto retângulo, e o volume do paralelepípedo A vezes B vezes C. E nós temos o cilindro. O volume do cilindro eu vou calcular a área do círculo, que eu já dei, π raio ao quadrado, vezes a terceira dimensão, que é a altura. São essas figuras que VUNESP geralmente trabalha nas provas de concurso público, tá ok? E, sem dúvida nenhuma, prova de domingo, 24 de junho, Serrana, nós teremos uma dessas questões pedidas aí em prova, uma dessas figuras, tá? Porém, a título de conhecimento teórico, basta, ou conceitual, conhecer algumas outras figuras. Então, olha só, nós temos essa aqui, que é o nome de prisma de base triangular.
Nós temos o prisma reto e nós temos o prisma oblíquo. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada. Então olha lá, questão 4, a questão se refere à pirâmide. Nós temos a figura de um cone e aqui a figura de uma esfera, tudo bem? E a esfera lembra o globo terrestre, ok? A esfera é o planeta Terra, por exemplo, e meia esfera ou semi-esfera seria a metade. Maravilha? Portanto, tá aí alguns conceitos de algumas figuras a mais para você ter total condições de responder a prova no dia 24 de junho. Portanto, a alternativa correta nesta questão de número 4, alternativa letra D. Vamos para a próxima questão.